Oi, meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Então vamos continuar com a doutrina espírita? Então vamos lá. Perguntas que vocês fizeram. Quando é que nasceu o espiritismo? Bem, o berço do espiritismo foi em França, no século XIX. E Allan Kardec é o pai do espiritismo, é o fundador do espiritismo. Allan Kardec observou vários fenómenos na altura. Estes fenómenos tinham a ver, na sociedade apareciam várias pessoas que eram tratadas como loucas, que mais não eram do que médios que recebiam mensagens. E ele começou a perceber que, em várias alturas, aquelas pessoas que não se conheciam umas às outras diziam exatamente a mesma coisa. E este fenómeno tinha a ver com o que nós chamamos hoje a mesa branca, que na altura começou-se a chamar mesa branca e prolongou-se pelos tempos, que não passava, não era mais do que uma reunião de médios, ok? Portanto, eles juntavam-se todos à volta de uma mesa, daí a tal mesa branca, e na altura uma das movimentações que eles faziam para perceberem se realmente existia algo para lá do que estava ali, terreno, era o movimento da mesa. Era a mesa movimentar-se, tal e qual como nós movimentamos o pêndulo, tal e qual como movimentamos aquela espátulazinha nos tabuleiros, pronto. Ali movimentava-se uma mesa, mexia um bocadinho a mesa. E ele começou a achar aquele estranho, portanto, e começou numa curiosidade de alguém me está a enganar aqui. A mesa não vai mexer sozinha, portanto, o que é que se passa aqui? E o fundamento começa assim, portanto, ele começa a querer perceber o que é que está a acontecer? Estamos a falar de alguém para a época muito bem posicionado na sociedade francesa, com uma cultura muito grande, um homem com uma inteligência acima da média e que começa a achar que não é normal agora as pessoas falarem com outras vozes, dizerem que têm notícias deste ou daquele que já partiu, coisas que elas não tinham como saberes. E depois o tal fenómeno da mesa mexer. E que não era mais do que uma chamada de atenção, não é? Então ele começa a pensar, não, há aqui um jogo qualquer, ou têm um fio, ou têm... Porquê é que fazem isto? E porquê é que isto começou a acontecer em vários sítios ao mesmo tempo, as mesas mexerem? Isto não é normal, portanto alguma coisa, uma brincadeira está por trás disto tudo. E quando começa a envolver-se nessa brincadeira, suposta brincadeira, que foi aquilo que ele foi à procura, foi de uma brincadeira, começa a perceber que de brincadeira não existe nada e que existe mesmo um fundamento. E que existe mesmo ali alguma coisa por trás que não tem nada a ver com brincadeira, não é? Tem tudo menos com uma brincadeira. Então começa a receber os relatos e começa a fazer as tais psicografias que nós fazemos hoje e que levam depois mais tarde aos livros, não é? Os principais livros, ele deixou vários, mas os principais, vocês têm o livro dos espíritos, têm o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo. Outra coisa que eu ressalvo aqui, que não foi perguntado, mas que eu ressalvo aqui. Quando nós falamos dos livros sobre o Espiritismo, o que as pessoas me dizem logo é, vou comprar o livro e vou ler. Como se fosse um romance. Eu não aconselho a fazer isso, ok? Não aconselho a fazer isso e vou-vos explicar porquê. Os livros de Allan Kardec não são romances, portanto não são para ser lidos como um romance. O que é que acontece quando nós lemos um romance? Nós envolvemos-nos na história e quando damos conta estamos a vivenciar a história, não é? Às vezes até nos sentimos a figura principal do romance. Nunca vos aconteceu? Aconteceu-se de certeza absoluta. Portanto, nós embranhamos-nos naquilo que estamos a ler. O que é que acontece com um livro destes? Um livro destes é doutrina. E se o vais ler dessa maneira, o que é que tu estás a fazer? Tu estás a evocar sem quereres. Evocar será uma palavra muito forte porque tu não o estás a fazer deliberadamente, mas estás a chamar até ti seres que precisam de luz para ouvir a palavra que tu estás a ler. Então, às tantas, tu em vez de estás a ler um livro por mera curiosidade, gostava de saber o que é aquilo, estás envolto numa nuvem negra de espíritos que precisam de luz. Percebem? Por isso, como é que vocês podem tomar este conhecimento? Ir a um centro espírita. Fazer isto
com alguém que saiba o que é que está a fazer. Ah, mas eu fiz da forma certa porque eu li sozinho, porque eu sou autodidata, eu peguei no meu livro, eu fui riscando as partes, eu fui sublinhando, eu fui meditando sobre elas, eu fui... Lembrem-se de uma coisa, nós precisamos sempre de alguém que nos dê luz. Nós precisamos sempre de alguém que nos encaminhe, principalmente aqui, no plano espiritual. Nós não somos donos da verdade. Nós não sabemos tudo. E a interpretação que eu faço de um parágrafo pode ser diferente daquela que vocês fazem. E se eu não estiver bem emocionalmente, eu vou me envolver mais nesta coisa dos espíritos e vou à procura de verdades que só são as minhas verdades e que nem sequer lá estão escritas. E o que vai acontecer é que eu vou entrar num mundo paralelo em que eu não vou conseguir sair dele, porque vou estar reunido de muitas energias negativas. Então vamos fazer isto de forma consciente, ok? Todas as quintas-feiras vai sair um vídeo em que eu vos vou ajudar a terem este conhecimento sobre este livro, sobre outros que eu vou buscar na altura, para vos conseguir ajudar e orientar neste campo. E vocês vão conseguir passar perguntas também. Mas melhor do que vocês estarem à espera de um vídeo que saia uma quinta-feira, é vocês irem a um centro espírita e vocês terem esse conhecimento, terem a doutrina, fazerem o evangelho em casa, ok? Vocês conseguirem ter uma doutrina próxima para vocês conseguirem saber o que é que estão a fazer. Não há autodidatas no espiritismo. E porquê é que não há autodidatas no espiritismo? Porque nós não sabemos tudo. Porque o espiritismo é isso mesmo, é a busca de conhecimento. Portanto, se tu sozinho soubesses tudo, então tu não precisavas de procurar nada. Porque o conhecimento vinha até ti simplesmente. E se tu precisas de procurá-lo, é porque tu não sabes tudo. Está bem? Portanto, é um conselho que eu vos deixo, de alguém que já anda há muitos anos nisto, de alguém que é regente do centro espírita, é não se iludam. Não comprem o livro, não vão para casa ler como se fosse um romance, não chamem tudo o que são energias negativas para perto de vocês para ouvir a palavra, porque eles estão realmente a trazer-vos uma carga muito pesada. O que é que vai acontecer? Sono, mal-estar, vômitos, a vossa vida a andar para trás, vocês a sentir... Porquê? Porque vocês vão buscar tudo, porque depois a maioria das pessoas que têm curiosidade são esponjinhas. Então o que é que vão fazer? Vão absorver tudo o que é energia negativa. Quem é que vai chegar até vocês? Quem precisa da palavra. Ok? Porque vocês não estão minimamente nem protegidos, nem sabem o que é de fazer, nem sabem como... Começam num lado, simplesmente são curiosos, ou começam a ler isto de trás para a frente, ou da frente para trás. Ou não façam isso, está bem? Façam-no com muito respeito. O espiritismo é algo que nós devemos ter muito respeito. Não é nada assustador. É como em tudo na vida. A cozinha, que vocês todos os dias vão e fazem o vosso cozinhado, não é? O vosso almoço, o vosso jantar, pode ser perigosa se vocês não souberem usar as facas, não souberem usar o fogão. O carro que vocês pegam todos os dias para ir para o trabalho é uma arma mortal. Se vocês não souberem conduzir, se vocês não souberem lidar com ele. Espiritismo também. Está bem? Encarem as coisas com responsabilidade. Como em tudo na vossa vida. Ok? E pode ser uma coisa muito bonita desde que seja respeitado. Desde que seja feito como deve ser. Portanto, o que eu vos aconselho, eu, Ângela, pode haver quem ache diferente, vocês podem fazer o vosso julgamento, podem achar que eu estou completamente errada. Ah, mas eu quero fazer à minha maneira. Faz aquilo que tu quiseres, o respeito do espírita passa exatamente por isso. Eu digo-te o que eu sei segundo o meu conhecimento, que me foi passado, segundo o conhecimento de outros que me receberam, para me iniciar nestas leituras, para me iniciar neste conhecimento. Respeito quem não o quer fazer dessa maneira. Eu digo aquilo que me foi passado e abro a vossa janela do conhecimento. O que vocês vão fazer com essa informação é da vossa responsabilidade. Portanto, se vocês ouvirem isto e disserem, mas eu faço porque eu quero, é um problema teu, não é meu. A partir do momento em que eu te digo, atenção, porque isto não é para ser usado desta maneira. Eu pego numa caneta, que é um objeto inofensivo. Esta caneta pode ser uma arma, pode magoar muito alguém. Imaginem vocês pegarem nesta caneta e espetarem-na na vista de alguém. Vocês vão vazar a vista a alguém. Vocês vão pôr alguém cego. No entanto, esta caneta foi feita única e exclusivamente para escrever, não foi para andar a espetar vistas de ninguém. Agora, se vocês a utilizarem mal, pode ser uma arma. Pode ser uma arma, claro que sim. Imaginem engolir isto, alguém que quer engolir uma caneta.
Já é difícil, não é? Mas imaginem, alguém que engola uma caneta. Eu olho para aqui e também não consigo ver coisas muito más. Não me consigo imaginar engolir, mas peça por peça, sei lá, imaginei. Não foi feita para isso, não foi feita para ser engolida, não é? Os livros de Allan Kardec são estudo, não é para ler como um romance. É um estudo, é uma doutrina, está bem? Façam-no da forma certa e vocês vão ver que o mundo é maravilhoso. Quais os principais preceitos do Espiritismo? O Espiritismo nós no Espiritismo temos 3 preceitos fundamentais. Temos o da evolução do espírito, através das reencarnações. Temos o da existência da vida em outros mundos e o da prática mediúnica como forma de comunicação entre os vivos e os mortos. Nós acreditamos na vida além-morte, nós acreditamos que podemos comunicar-nos e acreditamos com base nos estudos que foram feitos. É isso mesmo que Allan Kardec fez. Portanto, ele quando desconfia da veracidade daquelas mesas que mexem, daquelas coisas que as pessoas diziam, porque é que uma pessoa dizia a mesma coisa naquela cidade e outra à mesma hora ou com pouca diferença, portanto não tinha o conhecimento que nós temos hoje, não é? Eu hoje estou a gravar este vídeo em Portugal. Assim que ele sair, segundos depois alguém pode estar a vê-lo no Brasil. Não era assim antigamente, não é? Eu dizia isto em Portugal, ficava aqui na minha rua, no máximo, não é? Ficava aqui nas pessoas que me ouviam. E depois iam passando palavra e nem sequer passavam bem aquilo que era, não é? O que o deixa curioso é como é que alguém de um lado do mundo diz uma coisa e outro alguém diz o mesmo. Qual é a veracidade disto? Então ele foi conhecer vários médios, que na altura nem se chamavam médios, não é? Na altura chamavam-se loucos. Alguns eram tratados com tratamentos de choque, outros eram fechados em quarto, bem, enfim. Porque seria uma doença mental e não outra coisa. Eram tratados dessa forma. Fiquei aqui mesmo horrorizada com o que estava a dizer, mas pronto. Mas é verdade, ok? Só que eu falo nisto tão poucas vezes, mas fico horrorizada. Vocês não imaginam a quantidade de arrepios que eu sinto quando digo isto. Então ele foi tentar saber numa de desconfiança, que é aquilo que eu digo sempre a todas as pessoas, é não acreditem. Vão saber. Nós no Espiritismo não precisamos de adeptos. Não precisamos de fãs. Precisamos de pessoas informadas. Ok? Precisamos de pessoas que queiram saber mais. Portanto, questionem tudo. Vocês quando chegam, questionem tudo. Tentem saber, tentem se informar, tentem... Por isso é que eu vos digo tantas vezes, conhecimento é tão importante. Ler é tão importante. Porque não é porque... eu gosto muito de A, B ou C, desta pessoa, daquela ou da outra, portanto, ela diz que aquilo é preto, é preto. Porquê que é preto? E porquê que não é cinzento? Se Allan Kardec teve esta capacidade de se ir interrogar quem eram aquelas pessoas, o que é que acontecia, se havia mesmo esta comunicação, e ele só chega a este resultado positivo. Realmente nós comunicamos com aqueles que já partiram. Porquê? Porque ele teve provas. O que ele nos deixa são testemunhos, são provas. Portanto, vocês não têm que acreditar na palavra de ninguém, vocês têm que ir à procura da verdade. Não vão só porque alguém disse, eu quero ir para o Espiritismo porque acho piada. Não, vai querer... O que é que te chama para o Espiritismo? O que é que te leva a querer entrar nesta doutrina? Que não é uma religião. Não é uma religião. É uma doutrina. Ok? É uma tomada de conhecimento. A comunicação com os mortos foi aquilo que nos trouxe mais palavra para nós conseguirmos ter hoje, e sempre aprofundando cada vez mais, e sempre tendo cada vez mais conhecimento. Chico Xavier escreveu mais de 400 livros psicografados, ok? Eu não sei bem o número, portanto eu não vou arriscar e vou dizer 400, porque eu sei que foram muito mais. Deixou-nos muitas psicografias, e a psicografia não é mais do que a comunicação do mundo espiritual com o mundo terreno, do plano espiritual com o plano terreno. Outro dos fundamentos do Espiritismo tem a ver com a caridade.
o voluntariado. Eu falo-vos muita vez da caridade e do voluntariado nos vídeos, porque realmente nós acreditamos que não há salvação sem nós ajudarmos o próximo. O respeito pelo outro. Por isso é que me fez muita confusão ao início. Agora já não tanto, porque me afastei um bocadinho e já não me envolvo tanto naquilo que as pessoas dizem. Mas ao início me fez muita confusão como é que as pessoas podiam julgar tanto os outros. E plataformas como esta, do YouTube, há sempre um julgamento muito grande. Porque ele é isto, porque ele é aquilo, porque ele não sei... E isso faz-me imensa confusão, porque nós no Espiritismo temos muito respeito pelo outro, temos muita parte de caridade, estendermos a mão, ajudarmos o próximo. Somos santinhos, somos bonzinhos? Não, não somos. Não, não somos. Temos um princípio em que a caridade leva-nos à salvação. Então, como a caridade nos leva à salvação, nós vemos-lo como algo muito importante, tanto a minha salvação como a vossa salvação, ok? Portanto, nós vemos-lo como algo muito, muito importante. Agora, se é por uma coisa de... porque os espíritas têm a mania que são bonzinhos, por isso é que eles dizem que são muito caridosos, mas depois não sei o que, não sei o que mais. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a salvação da alma. E a salvação da alma passa pelo voluntariado, passa por dares a mão ao teu irmão, porque nós entendemos que somos todos parte de um. E quando eu vos estou a ajudar a vocês, por exemplo, com este vídeo, eu estou-me a ajudar a mim também. E cada pessoa que eu conseguir levar um sorriso, um conforto, que eu consiga dar uma palavra amiga, que eu consiga tirar de um desespero, eu estou-me a ajudar a mim também. Por isso é que eu vos digo tanta vez, quem faz voluntariado recebe mais do que aquilo que dá. E se não experimentem, e vocês vão ver que vocês vêm de coração cheio. É muito mais gratificante para quem dá do que para quem recebe. Outra das perguntas que fazem muito é se os espíritas acreditam em Deus. Sim, acreditamos em Deus como uma inteligência suprema. O autor de todas as leis da natureza e o criador do universo. Sim, acreditamos em Deus. Na nossa visão, Jesus Cristo não é filho de Deus. Jesus Cristo é um espírito de luz muito evoluído e que veio para nos ensinar precisamente a caridade. Não é? Veio para nos ensinar muita coisa. As principais curiosidades que vocês têm muitas vezes sobre o espiritismo, e aqui perguntaram-me sobre a religião e sobre a doutrina, se há hierarquia. Não há hierarquia, no entanto, há alguém, como em todas as sociedades, como em todas as situações, há sempre alguém que comanda, entre aspas, o centro espírita. Quem fundou o centro espírita pode comandar o centro espírita, alguém mais velho ou alguém com mais conhecimento, alguém que o núcleo entenda que aquela pessoa fez este percurso, portanto teve este tipo de evolução e é indicado para... Portanto, não há padres, não há freiras, não há... A hierarquia é muito simples, é alguém que pela sua experiência, consegue fazê-lo. Normalmente é passado, ok? O que é que aconteceu comigo? Eu sou regente do centro espírita, porquê? Eu aos 16 anos, quando entro para o centro espírita, o meu mestre tinha 2 pessoas que ele dava como sucessores. Esses sucessores, entretanto, quando nós entramos, esses sucessores são quem passou, porque o meu mestre depois ficou mais velhote, não é? Então passaram a fazer as escrituras, passaram a fazer a doutrina, porque isto é muito cansativo, porque são muitas horas, porque nananana. Consoante o centro, também existem mais pessoas no centro ou não a fazerem leituras e a fazerem doutrina, e a fazerem evangelho no lar. Depois dessas 2 pessoas, surgiram outras 2 e é aí que vem a minha etapa. Portanto, eu e o Luís começamos a ser regentes do centro espírita, portanto, eu não posso dizer mandar, posso dizê-lo para vocês perceberem, mas não há aqui um mandar nem há um controlar, está bem? Não somos diretores de nada. Somos simplesmente as pessoas que foram, pela evolução que tiveram, pelo conhecimento que tiveram, pelo percurso, pelo tempo também, foram eleitas, entre aspas, para exercerem aquele cargo, ok? Portanto, temos que dar provas
de que merecemos. Não chega a regente espírita quem quer, chega a regente espírita quem dá provas que realmente é indicado para o fazer. E não é um cargo, está bem? Por isso é que, não sendo uma religião, o espiritismo, sendo uma doutrina, vocês podem, por exemplo, estar num templo budista. Ia dizer um centro budista, não, um templo budista. Vocês podem ir a um templo budista, vocês podem perfeitamente ir à Igreja Católica. Nós não somos avessos a nada, está bem? O espiritismo não é contra nada. Eu sei que há terreiros no Brasil, terreiro do Banda, em que tem uma vertente espírita com Allan Kardec. Não, o que é que faz? Pega no conhecimento de Allan Kardec, conhecimento com a comunicação com os espíritas, com os espíritos dos espíritas, e passa isto como testemunho. E não há nada de errado, está bem? Porque não é uma religião, portanto não é uma coisa fechada. Quem é católico não pode ser protestante, não pode ser Jeová, não pode ser budista, não pode ser, não é? Quem é espírita pode ser católico. Depois há aqui algumas coisas que vão colidir ou não, depois vocês vão entrar mais para um espaço ou não, depois há coisas na igreja que não vos vão fazer sentido, há outras que vão fazer sentido, porque à medida que vocês vão tomando conhecimento, vocês vão se afastando mais ou menos. Mas o espírita normalmente tem muita curiosidade sobre as religiões e tem curiosidade de saber fundamentos e depois consegue chegar aos seus próprios fundamentos que têm a ver com o espiritismo, está bem? E com as bases do espiritismo. Perceberam o que eu vos quero dizer? Vocês podem ser espíritas e podem ir à Igreja Católica, não tem problema nenhum. Normalmente as pessoas dizem-me assim, mas isso da comunicação dos mortos é uma coisa do demónio, não é? Vocês já devem ter ouvido isso. Isso, os espíritas é uma coisa do demónio, a comunicação com os mortos é uma coisa do demónio e não sei o que mais. A religião católica renega completamente. Eu vou-vos dizer só isto. Existem padres e exorcistas porque se a religião católica diz que não existe espírito. Existem exorcistas no budismo, e são mulheres, curiosamente, mas existem espíritas no budismo, existem exorcistas no budismo. Porquê? Então, afinal, acreditam, não é? Afinal, sabem que há ali qualquer coisa entre o céu e a terra, que são os médios. Afinal, sabem que existe ali uma comunicação, porque se não houvesse comunicação, para que é que existiam exorcistas? Mas o exorcista é aquele que vai tirar o espírito maligno. Não tem porque é que só há espíritos maus e não há espíritos bons. Conseguem-me responder, Igreja Católica? Porque é que só há espíritos maus? Porque é que a comunicação só pode ser feita com os espíritos maus? Se nós temos tantos testemunhos de espíritos bons. Também temos de espíritos maus, claro. Aliás, o espiritismo, quando abre a porta para tudo. Isso é outra coisa que as pessoas, quando começam a estudar... mas eu só quero saber dos bonzinhos. Não, se tu abres a porta do espiritismo, abres para tudo. Bom, mau, assim, brincalhão, mais ou menos. Claro que sim. Mas eu quero estudar o espiritismo sozinho. E sabes que porta é que estás a abrir? É porque vem tudo, não te vai cair só anjinhos. Vai cair espíritos brincalhões, por exemplo. Que não são os tão maus quanto isso. Portanto, não há hierarquia. Nos centros espíritas não há hierarquia. Claro que há sempre um fundamento e que tem que haver pessoas, por exemplo, há pessoas que estão a receber à porta, há pessoas que estão... E que podem ver isso, as outras religiões podem ver isso como uma hierarquia. Mas não há uma hierarquia no espiritismo. Porquê? Porque não há ninguém mais do que ninguém. No espiritismo não há... Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou há mais tempo lá, tenho mais conhecimento, ou estudei mais... ou sou uma alma mais velha e daí ter outro conhecimento, ou devido às capacidades, tenho outro... Há vários fundamentos. Há vários fundamentos para o fazer. Agora, não existe aquela coisa de eu sou padre, portanto eu sou melhor do que tu e tu tens que fazer aquilo que eu mando e tens que ser... Isso não existe no espiritismo. Não existe lá ninguém a controlar-te como se fossem marionetas. Não existe. Eu não disse isto, está bem? Não existe, não existe. E vocês podem me perguntar assim, então, com base nisso, no que é que eu acredito? Em primeiro lugar, acredito no espiritismo.
acredito nas religiões. Eu acredito na religião católica, até porque eu fui educada na religião católica, os meus pais são católicos. Vivo numa sociedade católica, em Portugal somos católicos, a maioria é católica. Portanto, eu vivo numa sociedade católica. Eu acredito na religião católica. Na religião católica. Eu não acredito na religião feita pelos homens segundo a religião católica. Portanto, se vocês me disserem assim, gostas de padres? Sim, há padres que são pessoas excelentes, mas os padres são homens e também há padres que não valem nada. Portanto, como há espíritas que são muito boas pessoas e há espíritas que não valem nada. E há espíritas ainda por cima que são mentirosos, tal e qual como existem padres que é mentira e que nunca tiveram em congregação nenhuma, não são padres, vestiram uma veste. Já aconteceu, já há notícias, não é? Aquilo que eu estou a dizer, há notícias de pessoas que se fizeram passar, até por médicos, não é? Fizeram-se passar por padres, estão a dar missa há não sei quantos anos e nunca foram padres, nunca tiveram nada como padres, não é? Simplesmente vestiram uma veste e foram para ali dizer que eram padres e o mesmo acontece com os espíritas. Portanto, sim, existe bom e mau em todo o lado. No vosso trabalho também, na vossa vida também. Vocês cruzam-se com pessoas boas e pessoas más. Cabe-vos a vocês perceber quem é que vocês querem ter na vossa vida ou não. A religião católica, sim, faz parte dos meus preceitos. Faz parte dos meus preceitos também o budismo. Sinto muito bem, gosto muito das meditações, é algo onde eu me sinto acolhida, faz parte da minha forma de estar e de ser, portanto, sim, também. A Umbanda, e vocês já devem ter percebido que há aqui algumas coisas do Umbanda em mim, não sei o quê, não me faz de mim melhor ou pior espírita, não choca com o espiritismo, e sim, há aqui algumas coisas da Umbanda também. E deixo só por aqui porque acho que não vale a pena, não é o assunto para aqui, mas um dia vamos falar sobre Umbanda, porque não? Um dia nós vamos falar sobre isso. Mas vamos falar primeiro sobre o espiritismo, que é aquilo que eu gosto mais e que eu estou mais apta a falar com vocês. E pronto, e o vídeo já está super longo, né? Vamos terminá-lo por aqui. E vou esperar pelas vossas perguntas para continuarmos esta conversa informal sobre o espiritismo. Um beijo do tamanho do mundo, meus amores, e até já. Beijos!